Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao curso introdutório do nosso livro A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Nosso livro você pode adquiri-lo na versão física ou no e-book. Este livro que é um tratado de medicina espiritual, um tratado de física quântica e um tratado teológico cristocêntrico. Esse curso que você está assistindo, que está acompanhando, é apenas uma degustação de um pouco daquilo que você encontra ao longo desse livro. O tema desta nossa aula será um tratamento combinado que nós descrevemos em nosso livro, que se baseia numa associação, numa combinação da terapia cromática e da terapia musical. Essas duas terapias você teve a oportunidade de aprender nas duas últimas aulas que nós ministramos, na aula de número 12 e na aula de número 11. Se você ainda não viu, volte até lá e veja, aproveite aquilo que você tem para degustar sobre o nosso livro. Então, dando início aqui à nossa apresentação. Uma definição: tratamento combinado com cores e com notas musicais. Ele é, assim como os demais, um tratamento espiritual, que age nos centros principais dos corpos espirituais e não diretamente no corpo físico e nas suas estruturas. Tá? Tratamento espiritual em que se parte do princípio de que se um centro principal for tratado de uma forma combinada, tanto com a sua cor natural, através da cromoterapia, quanto com a sua nota natural, através da terapia musical, ele poderá entrar mais rapidamente em um estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e de normalidade funcional. E com isso, nós também esperamos que seja possível fazer com que os distúrbios funcionais e com que as enfermidades orgânicas que estiverem acometendo os próprios órgãos do corpo material também possam ser curados ou serem pelo menos atenuados com uma maior brevidade, com uma maior rapidez. Lembrando que nenhum tratamento é infalível ou traz coisas em oculto. Princípios. Durante a realização desse tratamento combinado, da terapia cromática, mais terapia musical, entendemos que os efeitos terapêuticos da cor natural do centro principal, eles seriam associados aos efeitos terapêuticos da nota natural do centro principal. E que, em decorrência dessa associação terapêutica dos efeitos das cores com os efeitos das notas, seria capaz de se produzir o que nós chamamos de um sinergismo terapêutico, de uma ação terapêutica mais intensa devido à somação dos efeitos terapêuticos de cada elemento terapêutico, que são efeitos voltados para um mesmo fim: promover o equilíbrio energético, a harmonia vibracional e a normalidade funcional nos centros principais e, consequentemente, a cura ou uma melhora dos distúrbios funcionais e das enfermidades orgânicas que estariam se manifestando no corpo material. Então, essa associação terapêutica seria capaz de produzir esse sinergismo terapêutico, que seria capaz de fazer com que cada centro chegasse mais rapidamente em um estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e de normalidade funcional, fazendo com que também ocorra uma melhora mais rápida ou até mesmo a cura dos distúrbios e das enfermidades do corpo físico. Tá? Na prática, esse tratamento ele é feito quando nós utilizamos um dispositivo artificial que tenha 7 projetores, como no caso da cromoterapia, e que seja capaz de produzir 7 feixes luminosos, com as radiações luminosas das 7 cores do arco-íris. E que também tenha, nesse caso, onde nós combinamos a terapia cromática com a terapia musical, tá? Esse dispositivo artificial, o ideal é que ele tenha também, além dos 7 projetores, um alto-falante, para que seja capaz de produzir ao mesmo tempo em que ele produz as radiações luminosas das 7 cores arco-íris em 7 diferentes feixes, para que ele seja capaz de produzir ao mesmo tempo os próprios sons de cada uma das 7 notas musicais. Como esse tratamento é combinado, tá? O ideal seria que esse dispositivo ele tivesse a capacidade de trabalhar de uma forma individualizada, sequencial e ordenada, ou seja, de uma forma que ele pudesse tratar um centro principal de cada vez, indo sequencialmente, do centro básico, que é o principal de número 1, até o centro coronário, que é o centro principal de número 7. E fazendo dessa forma com que a cada momento tivesse apenas um centro principal sendo tratado,
ao mesmo tempo, com a sua cor natural e com a sua nota natural. Por que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Nós vimos que na terapia musical, devido ao embaralhamento sonoro, à poluição sonora que iria ocorrer, nós temos que tratar cada centro em um momento. Como é que nós iríamos emitir ao mesmo tempo o próprio som de todas as 7 notas musicais? Isso não é possível, tá? Então nós devemos individualizar o básico com o dó, depois o sexual com o ré, depois o umbilical com o mi, o cardíaco com o fá, o laríngeo com o sol, o frontal com o lá e o coronário com o si, tá? Individualmente, cada um com as suas respectivas notas naturais e, ao mesmo tempo, cada um com a sua cor natural, né? O básico com o vermelho, o sexual com o laranja, o umbilical com o amarelo, o cardíaco com o verde, o laríngeo com o azul, o frontal com o índico e o coronário com o violeta. Tá? Ponto importante, o ideal é que cada centro principal seja tratado por pelo menos 7 segundos, como nós já vimos nas aulas anteriores, que é o tempo mínimo necessário para se tratar com a cor natural ou com a nota natural um centro principal. Então, o ideal é que cada centro principal seja tratado por pelo menos 7 segundos, com as radiações luminosas daquela cor do arco-íris ser considerada como sendo a sua cor natural e, ao mesmo tempo, com as ondas sonoras do próprio som daquela nota musical, que seria considerada como sendo a sua nota natural. Na prática, como que essa situação ocorre? Aqui nós temos aquela régua que eu mencionei durante a aula da terapia cromática, tá? Que ela vem também, além dos 7 projetores, com um alto-falante, tá? Na região central, que permite fazer essa terapia combinada, tá? Nada que você não possa improvisar e colocar um alto-falante por sua conta na régua ou usar a sua própria boca, o seu aparelho fonador, sua própria voz para emitir os sons das notas musicais de cada nota, que são as notas naturais de cada centro principal. Então, aqui no tratamento combinado, nós lembramos que vamos tratar individualmente cada centro, começando do número 1, que é o básico, e terminando no número 7, que é o coronário, tá? Nós não vamos fazer como na terapia cromática, que nós tratamos, tá? Ao mesmo tempo, 7 centros, cada um recebendo as radiações luminosas daquela cor do arco-íris, que é a sua cor natural, tá? Nós vamos tratar individualmente cada centro, porque nós vamos ter que tratar individualmente cada um deles com a sua nota natural, tá? Não dá para soltar todas as notas musicais ao mesmo tempo, tá? Imagina o embaralhamento que ia ser. Então, o que nós vamos fazer é começar tratando o centro básico, tá? Ele vai receber a radiação luminosa da cor vermelha, que é a sua cor natural, e ao mesmo tempo ele vai receber as ondas sonoras da nota dó, que é a sua nota natural. Isso vai fazer com que ele entre equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional e passe a irradiar a cor vermelha com brilhos muito intensos. Vamos fazer agora um procedimento equivalente, tá? No centro sexual, que é o centro principal de número 2, irradiando ele com a sua cor natural, que é o laranja, e ao mesmo tempo tratando ele por 7 segundos pelo menos com a nota ré. Então, ele entra também em equilíbrio energético, harmonia vibracional, lembrando que aqui é uma condição ideal, onde tudo dá certo, tá? Vamos fazer o mesmo aqui para o umbilical, tratando ele com a cor amarela, que é a sua cor natural, e fazendo com que ele receba as ondas sonoras da nota Mi, que trazem a ele as energias harmônicas e curativas da nota Mi, assim como o feixe de luz com a radiação luminosa da cor amarela traz as energias harmônicas e curativas da cor amarela que vibram nas mesmas frequências da cor amarela, tá? Ele entra aqui, então, o centro umbilical em equilíbrio energético, harmonia vibracional, passa a irradiar a sua cor natural, que é amarela, com brilhos intensos. Agora nós faremos o mesmo tratamento com a cor natural no centro cardíaco, que é a cor verde, e com a nota natural, que é a nota Fá, sobre o centro cardíaco. Também entra em equilíbrio energético, harmonia vibracional e passa a irradiar a sua cor natural com brilhos muito intensos. A gente imagina que nessa situação, esses centros que já foram tratados e que entrar em normalidade funcional, eles vão estar também com o magnetismo normal, que nós já explicamos o que significa. Aqui nós iremos tratar o centro laríngeo, centro principal de número 5, com a quinta
cor do arco-íris, que é a cor azul, e ao mesmo tempo com a quinta nota musical, que é a nota Sol, que são, respectivamente, a nota natural e a cor natural, tá? Então, ele vai receber aqui as radiações luminosas da cor azul e as ondas sonoras do próprio som da nota Sol e vai entrar em um estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e normalidade funcional, irradiando aqui a cor azul, sua cor natural com brilhos intensos. Agora, o centro frontal vai receber as radiações luminosas da sua cor natural, que é a cor índigo, e vai ser tratado também com as ondas sonoras do próprio som da sua nota natural, que é a nota Lá. Lá. Vai entrar em equilíbrio energético, harmonia vibracional e irradiar a cor índigo com brilhos intensos, que é a sua cor natural. Por fim, trataremos aqui o centro coronário com a sua cor natural, que é a cor violeta, e ao mesmo tempo com a sua nota natural, que é a nota Si. Vai receber as ondas sonoras do próprio som da nota Si, tá? E veremos ele entrar em equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional, irradiando a cor violeta, que é a sua cor natural, com brilhos intensos. Imaginemos que ele também está com um magnetismo normal. Se colocarmos a palma da mão sobre ele, sentiremos suavemente o centro secundário da palma da mão sendo atraído em direção ao centro coronário, tá? É importante que nós nos lembremos que esse tratamento deve ser feito por pelo menos 7 segundos, né, sobre cada centro principal, mas, como nós já falamos, nem sempre esse tempo que é o mínimo necessário é também suficiente, tá? Então é importante termos isto em mente. Podemos usar no lugar do alto-falante a própria voz, como já explicamos na aula sobre a terapia musical. O volume de uma conversação normal se equivale a 60 decibéis. Ponto importante, depois de terminado o tratamento, o ideal é se fazer uma avaliação funcional nos 7 centros principais para saber se todos já teriam entrado em estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e de normalidade funcional. E ponto importante, e essa avaliação poderia ser feita, como nós já falamos, tá? Observando se cada um está irradiando a sua cor natural, se a cor natural está sendo irradiada com brilhos muito intensos e se a intensidade do magnetismo que estaria sendo produzida já seria adequada para a condição de normalidade funcional. Seguindo, outro ponto importante, essa avaliação funcional poderia ser feita através da utilização dos recursos da própria mediunidade, como a vidência, a sensitividade e a intuição pessoal, tá? Com a intuição, nós podemos perceber o padrão de cores e a intensidade dos brilhos e até o magnetismo sem usarmos a mão, tá? A vidência nos permite ver o padrão de cores e a intensidade dos brilhos, e a sensitividade ou sensibilidade nos permite perceber o magnetismo. Na prática, essas 3 modalidades, que são capacidades espirituais ligadas à mediunidade, elas acabam funcionando ao mesmo tempo, tá? E ao final desta avaliação, aquilo que nós já falamos nos outros tratamentos, todos, tá? Se ao final dessa avaliação, se todos os centros principais já estiverem irradiando as suas cores naturais com brilhos muito intensos e já estiverem com um magnetismo intenso o suficiente para dar a impressão de que quando a palma da mão estiver posicionada sobre um determinado centro principal, o centro secundário da palma da mão ele é suavemente atraído em direção ao centro principal, então todos os centros principais já teriam entrado em estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e de normalidade funcional, e esse tratamento já poderia ser encerrado. Contudo, se ao final dessa avaliação nem todos os centros principais estiverem em estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e de normalidade funcional, o ideal seria fazer uma contagem de quantos seriam esses centros que não estariam ainda em normalidade funcional, que não estariam irradiando as suas cores naturais com brilhos muito intensos e nem com o magnetismo considerado normal, tá? E nós sabemos que se forem menos de 4, ou seja, 3 ou menos, tá? Poderia-se apenas tratar individualmente os centros principais que ainda não teriam alcançado um estado de normalidade funcional, tá? Se você tiver, na verdade, tá? 3 centros, você pode tratar eles individualmente. Se você tiver 4 ou mais, você precisa repetir o tratamento todo, tá? Tratando os 7 centros principais de uma forma combinada.
tá? Portanto, tá? Só recapitulando, o ideal seria contar quantos teriam centros principais que estariam fora do estado de normalidade funcional. Se forem 4 ou mais, repete tudo novamente. Se forem menos de 4 ou 3, como eu falei, poderia se tratar apenas aqueles centros principais que ainda não teriam alcançado o estado de normalidade funcional. O ideal é que você que viu essa aula do tratamento combinado, veja individualmente as aulas que falam da terapia cromática e da terapia musical, para que você tenha uma visão mais ampla e completa dos elementos que são utilizados nesse tratamento combinado. Espero que essa aula tenha sido edificante para você. É importante lembrar que a lógica desse tratamento combinado se aplica a partir de um princípio que nós conhecemos, que quando nós ativamos, tá, uma estrutura funcional, seja do sentimento, seja da cor, seja a da nota musical, nós ativamos todas as demais estruturas do centro principal e fazemos com que elas produzam grandes quantidades de energias harmônicas e curativas com as quais elas estão programadas para produzir aquelas energias que vibram na mesma frequência dessas estruturas. Quando você ativa a estrutura da cor, você ativa também a estrutura do sentimento daquele centro, que produz as energias harmônicas e curativas daquele sentimento, sem você perceber. Isso pode dar um bem-estar psíquico no paciente. E ao mesmo tempo que a estrutura da cor da nota foi ativada e ativou a do sentimento, a da cor também ativa a estrutura da cor. E quando você ativa a da cor, você ativa a do sentimento e ativa também a da nota. Então você passa a estimular o centro de energia no sentido de ativá-lo de uma forma difusa e recíproca, ativando simultaneamente as suas estruturas. Tá? Isso faz com que ele fique densamente carregado de energias harmônicas e curativas. No livro isso está explicado em mais detalhes, tá? E possa, por isso, também chegar mais rapidamente ao estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e normalidade funcional quando se combina os tratamentos. Tá? Você pode utilizar usando a imaginação, a autocura, com a terapia cromática, com a terapia musical, fazer a oração do Pai Nosso e usar também essas terapias que a gente falou, a cromática, a musical. Depois nós vamos ver também com os passes magnéticos, tá? Não sei quando eu vou gravar essas outras aulas, mas no livro isso já está minuciosamente descrito. Espero que esse conteúdo tenha sido edificador e possa ser transformador também em sua jornada pessoal e profissional, fazendo com que você cresça como pessoa e ajude outros indivíduos a crescerem também e a terem mais saúde. Que tudo seja para a glória de Deus, que Deus os abençoe imensamente.